E aí, pronto. Vamos oficial agora, né? Bom dia. Uhum. Já, Bom dia. obrigado pelas palavras. Agradeço aí o convite da DGP para que a gente pudesse mostrar a ferramenta. E aí foi uma boa a gente ter estendido para as outras pró-reitorias também, para que a gente já faça uma amostragem completa, uma espécie de treinamento uma vez só e já deixe esse arquivo disponibilizado para consultas futuras, que eu acho que a Wix tem bastante potencial para que a gente possa alcançar os servidores de forma geral. O Hélio já estava começando a testar, né, Hélio? A gente deu uma olhada sobre a central de serviços e tal, a gente já começou a mexer. Eu não fiz apresentação, PowerPoint nem nada, porque o Wiki, o Hélio viu, é bem simples de se mexer, como vai estar gravado, o passo a passo fica bem tranquilo. Dentro da própria Wiki, a gente tem um manual de como usar o Wiki. E aí eu mostro para vocês. Eu peço licença, vou iniciar o compartilhamento da tela e já vou mostrar direto na página aqui para vocês como que a gente vai fazer para manipular o Wiki e criar os manuais e os itens necessários. E só para a gente contextualizar, né, essa Wiki surgiu do sentido de realmente o swap entrar em operação. A gente já tinha aí desde 2015, ou ele pode me corrigir se eu estiver errado, o uso do swap para a parte administrativa, com patrimônio e almoxarifado, né? E agora com o ensino entrando no swap, a gente consegue integrar toda a estrutura de pesquisa, extensão e melhorar cada vez mais o uso da parte administrativa e quem sabe, né, a gente está vendo até os processos eletrônicos, a gente sair do SEI e vir para dentro do swap, né, caso seja possível. Então essa integração, isso facilita bastante, porém surge a seguinte situação, como é que a gente vai fazer para usar, né? Como que a gente vai capacitar, como que a gente vai fazer um manual, a gente vai fazer os PDFs e vai ficar mandando por e-mail o tempo todo, ou vai colocar no Drive. Só que aí, por exemplo, na parte do ensino, o que tem hoje no diário não era o que estava ontem, que a gente está fazendo modificações o tempo todo. A CDC está trabalhando diuturnamente, essa parte da matrícula online foi toda renovada, e o diário propriamente dito. Então, essas mudanças são muito constantes e faz com que se torne inviável você fazer esse manual impresso, principalmente, e até mesmo via PDF para ficar disponibilizando e várias vezes. Então, nós pensamos na estrutura de Wiki. O IFRO já tinha uma Wiki para o sistema acadêmico até então, o SIGA, mas ela era muito antiga, e aí a própria DGT disse que ela não suportava uma atualização, que precisaria desenvolver outra do zero, ou criar uma baseada nos recursos que tem. Então, eu acabei desenvolvendo para suprir essa necessidade a princípio do ensino, mas de uma forma que ela pudesse crescer e atender a todos os sistemas institucionais, não só ao SWAP. Como hoje mesmo, dá para ver aqui que a própria DGTI já fez um manual sobre o acesso ao portal da CAPES, dos periódicos, então já está disponível lá dentro também. Então esse é um grande ponto, a gente pode colocar vários sistemas e falando especificamente no SWAP, a gente pode fazer essas construções de forma geral. Então essa é a carinha da Wiki. A gente tem aqui na parte inicial os destaques, que a gente pode fazer esses cadastros de quais são os manuais que a gente quer colocar em destaque para facilitar para o aluno ou para o servidor, para acessar alguma funcionalidade nova, alguma coisa que está sendo implantada nesse momento. Então, a gente pode colocar esse manual em destaque ali para poder ser visto com maior facilidade. Então, eu posso ir adicionando os destaques, é só ir passando a setinha, eles vão passando automaticamente, clicou em cima, ele abre. Aqui embaixo a gente tem a especificação da Wiki e tudo mais, e aqui é que é onde mora o centro da estrutura. Cada um desses links aqui representa um dos sistemas institucionais. Então aqui eu tenho, por exemplo, o SWAP. Como o SWAP tem a versão para aluno e servidor, que tem situações diferentes, nós criamos duas estruturas para o SWAP. Só do aluno e só do servidor. Então a ideia é que aqui a gente possa colocar, por exemplo, a QL, vocês usam o CIAP muito, né? Que é CIAP que chama. Então, se vocês quiserem fazer o manual do CIAP também, pode ser colocado aqui. Cria-se o sistema CIAP dentro dele. Vocês vão desdobrando os menus que existem dentro do sistema e a partir desses menus vão sendo feitos os manuais. Essa foi a ideia que a Wiki foi montada. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e abrir os módulos do servidor, em contrapartida eu vou abrir o swap aqui na lateral, só para vocês terem uma ideia de qual foi o pensamento que a gente teve na hora de montar a Wiki aqui. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o menu do ensino, quando eu abro o menu do ensino, eu tenho aqui alunos e professores, cadastros, caixa de mensagem e por aí vai.
são os mesmos menus que eu encontro aqui dentro do Swap. Então, a ideia é ser exatamente igual ao menu, para na hora que o usuário estiver manipulando o sistema e dentro de uma das funções específicas não entender o que é aquela estrutura, ele dentro da wiki, ele busca de acordo com a mesma estrutura. Isso facilita o encontro dessa informação pelo usuário de forma muito mais rápida e prática. Então, por exemplo, eu vou lançar os meus diários, mas eu não sei como é que funciona isso aqui, como é que é? Então, lá na wiki, eu vou lá em turmas e diários e peço meus diários. A ideia é basicamente a mesma. E aqui dentro, eu tenho as especificações, passo a passo, pode ser montado da maneira que nós quisermos esses manuais, esses materiais, colocando imagem, texto, negrito, que está carregando, a imagem fica certinha. Setinhas, a gente pode criar e manipula as imagens da forma que a gente quiser, utilizando o nosso editor de imagens e joga aqui dentro. E aí eu posso colocar negrito, posso colocar cor, posso colocar tamanho para dar destaque, enfim. É como se fosse o editor do Word normal que a gente tem aqui dentro da Wiki para trabalhar. Então, basicamente, é só fazer essas edições. Então, eu vou pegar aqui um dos módulos do ensino que está sem ser feito. Por exemplo, aqui o acompanhamento para adicionar a solicitação. Ainda não está cadastrado, né? Então, quando eu clico nesse menu, eu tenho aqui a opção que não tem nada cadastrado e que eu posso fazer essa edição. Para fazer a edição, eu preciso estar logado. Infelizmente, como a gente fez esse desenvolvimento durante o período já da pandemia, eu não consegui acesso à rede interna do campus para vincular o acesso da Wiki com o AD, para que a gente use aquela mesma senha institucional. Eu só consigo programar isso estando na rede local, ou no campus, ou aí na reitoria. Então, por enquanto, a gente precisa criar um cadastro à parte, só para a Wiki, para poder acessar. E a gente tem orientado que esse cadastro seja o mesmo do utilizado nos sistemas institucionais, para quando eu conseguir acesso a essa rede do campus e fizer a configuração, o acesso vai ser o mesmo CIAP e senha que a gente usa para todos os sistemas, tá? Então, eu já estou logado, eu posso clicar aqui no botão editar. Se eu não estiver logado, ele vai pedir para eu logar, é só colocar o cadastro que a gente fez, e a partir de agora, eu posso editar as informações do meu módulo, do meu manual. Então, vejam só. Por exemplo, informações iniciais. O que eu quero dizer sobre as informações iniciais a respeito do adicionar a solicitação do acompanhamento? Aí eu posso colocar a informação que eu quiser, né? Esse manual. Então, é uma informação já inicial que vai aparecer, que o usuário já tem uma noção de qual é a realidade para aquele que ele vai usar essa estrutura aqui do manual. Esses textos aqui eu também posso mudar, posso editar da maneira que eu quiser. Já vem uma informação pré-pronta, mas pode ser modificada. Filtros. E aí eu gosto de trabalhar mais ou menos mantendo um padrão, né? Isso aí é uma coisa minha, né? Um toquezinho. Então, por exemplo, aqui, ó, do ETEP, adicionar a solicitação. Eu vou olhando no sistema e vou montando. Filtros, não tem filtros. Então, se eu não preencher nada aqui, lá para o usuário nem aparece essa opção de filtros, esse quadradinho dos filtros. Ou eu posso preencher com qualquer outra coisa. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, adicionando solicitação. Vou colocar um tamanho maior, vou colocar um vermelhinho e vou mandar aqui um passo 1. Posso inserir uma linhazinha aqui para poder aumentar essa tela, para ficar uma divisãozinha. E aí o que eu posso colocar? Eu gosto de pegar aqui, recortar essa imagem aqui da tela. Aí eu posso colar diretamente. Se eu já dar um Ctrl V aqui, né? Eu usei para copiar, já colo aqui, ela vem direto aqui para a tela, para que a gente possa editar. Ou, se eu quiser, eu posso colocar num Paint, num editor, colocar algumas setinhas para poder ir descrevendo as setinhas, aí ficar a critério. Eu recomendo usar sempre o Mozilla
porque esse processo de copiar e colar no Chrome não funciona muito bem. Então, no Mozilla, eu posso pegar as imagens que eu tenho do meu manual em PDF ou em PowerPoint, que eu já tiver montado, copiar e colar aqui dentro, sem problema nenhum. Assim como o texto, eu posso pegar e copiar e colar aqui sem problema algum. Então, eu posso colocar aqui, lançar mão dos recursos de edição do Word. Opa, sabe? Então, ó, eu quero colocar uma bolinha para dizer aqui que coloco o negrito, aluno, e vou descrever o que é o aluno. Aqui eu tenho uma opçãozinha para ficar em tela cheia, para aumentar, para a edição acaba ficando um pouquinho melhor. E aí o passo a passo é esse. É só ir cadastrando, criando o manual de acordo com a necessidade de vocês, sem problema nenhum. A foto, podem colocar a foto do tamanho que vocês quiserem. Eu recomendo que ela seja, vamos dizer assim, o maior possível, porque o sistema ele é responsivo. Então, de acordo com o tamanho da tela do usuário, a foto vai se adequar. Se a foto for muito pequena, ela vai ficar sem qualidade para essa exibição. Então, se a foto tiver uma boa qualidade, conforme o tamanho do monitor do usuário, ele tem um limite e ele vai se adequando e fica legal a visualização. Então, eu posso ir colocando as informações necessárias aqui para ir preenchendo meu manual, sem problema algum. Volto da telinha cheia. São 5 cards para que eu possa preencher de informações. Eu posso fazer tudo dentro de um, não tem problema. Eu posso separar, por exemplo, para inserir, eu faço esse passo. Para consultar, eu faço esse passo. Para imprimir um relatório, eu faço esse passo. Isso fica a critério de quem está construindo o manual. Feito isso, é só ir lá na parte final e salvar. Salvando, ó, o que a gente acabou de cadastrar, que até então não tinha nenhum manual cadastrado, ficou lá as informações iniciais, o cardzinho que a gente fez, e o que a gente começou a fazer aqui sobre adicionar a solicitação. Então, a imagem sempre vai ser centralizada, vai ter os cantinhos arredondados, vai ficar bonitinho, isso fica automaticamente. E os outros cards que nós não preenchemos, eles não aparecem. A Wiki é isso. É muito simples mesmo de se operar e de se manipular. O único ponto que talvez ele seja um pouquinho mais trabalhoso, e aí precisa definir, acredito que ainda assim quem vai fazer são sempre os setores que precisam. Então, a parte do ensino, tem eu e o professor Alberto que estamos fazendo, na parte da ProEm. A parte da administração, o Hélio já começou a fazer a parte da central de serviços específica para a área de serviços gerais, que é da responsabilidade dele. A Guilza falou comigo, ia fazer o manual sobre a parte da extensão, né? Então, cada pró-reitoria fica sempre responsável pelos seus manuais e essa inserção no sistema. O único ponto que precisa ficar atento é que, por exemplo, se eu olhar aqui, nesses menus que tem aqui no Swap, né? Aqui eu tenho gestão de pessoas. Só que na Wiki eu não tenho a gestão de pessoas, porque quando a gente foi criado, a gente foi trabalhando com as estruturas da ProEm. Então, ensino, atividades estudantis e saúde é da ProEm. A extensão foi cadastrada só a parte do estágio, que foi o que eu conversei com a Guilherme há algumas semanas, e a central de serviços que o Hélio ia começar a trabalhar. E como é que eu vou, então, para cadastrar os menus da gestão de pessoas, por exemplo? Como é que eu faço? Para isso, a gente precisa acessar a parte administrativa da Wiki. Essa aqui é só a interface de visualização. Existe toda uma estrutura administrativa por trás, que é acessada pegando o endereço da Wiki aqui e colocando /admin. Quando eu coloco /admin, eu vou encerrar aqui só para mostrar para vocês, ele vai chegar diretamente, vai pedir o usuário e a senha, tá? E aí eu vou acessar com o usuário e senha, que seja o mesmo que vocês vão ter, que é o de cadastrador. Não vão ter acesso a todas as configurações, somente ao de cadastrador. Então, qual que é a ideia de funcionamento da Wiki? Se a gente pegar lá no site para a gente olhar. Eu cadastro um sistema, por exemplo, SWAP, CIAF ou o que quer que seja. Dentro desse sistema, eu cadastro os módulos que ele tem.
Então, módulo ensino, módulo extensão, módulo saúde. E aí, dentro do módulo, eu cadastro os menus, por exemplo, cadastros, caixa de mensagem e tudo mais, conselho de classe. E dentro dos menus, eu posso cadastrar os submenus. E é aqui que eu faço aquela edição de criação do manual propriamente dito. Então, esse é o passo a passo. Então, aqui na administração, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, cadastrar quais são os sistemas que eu vou utilizar. No caso da DGP, vai usar o módulo do SWAP. Então, o sistema SWAP, módulo do servidor, já está cadastrado, não precisa cadastrar sistema. Eu vou cadastrar um módulo. Então, eu clico em adicionar módulo, vou fazer um cadastro para vocês verem. Vou escolher, esse módulo que eu vou cadastrar agora, ele é do SWAP servidores. Então, eu vou selecionar SWAP, módulo do servidor, e vou colocar aqui gestão de pessoas. Quando eu salvo, se eu atualizar aqui agora a minha wiki e der uma olhadinha, deixa eu fechar aqui, está carregando. Olha lá o que apareceu agora aqui, o módulo de gestão de pessoas. Porém, ele não tem nenhum menu dentro dele. Eu preciso cadastrar. Vou dar uma olhadinha no SWAP que tem aqui. Eu tenho, por exemplo, administração de pessoal. Vou colocar aqui. Então, eu volto aqui para o início. Se eu já cadastrei o módulo, eu vou cadastrar um menu. Esse menu pertence a qual módulo? Pertence ao módulo do sistema SWAP, módulo do servidor, gestão de pessoas. Então, deixa eu só ver aqui, administração de pessoal. Qual é esse módulo? Administração de pessoal, aqui. Quando eu salvo, atualizo lá na wiki, na interface. Agora, a gestão de pessoas tem administração de pessoal. E da mesma forma, eu vou fazer para cadastrar os submenus que tem aqui dentro, por exemplo, organograma. Então, eu volto para o início e vou para submenu. Vou adicionar um submenu. Ele faz parte do quê? Faz parte do SWAP, módulo gestão de pessoas, menu administração de pessoal. É o organograma. Quando eu salvo e atualizo lá na interface, agora, gestão de pessoas, no menu administração de pessoal, tem a opção organograma. Agora é só eu clicar aqui em cima e criar o manual editando, como a gente viu anteriormente. Então, o passo um pouquinho mais chatinho é fazer a criação desses menus, dessas estruturas. É uma sugestão que sigam os menus, porque fica mais fácil esse comparativo para encontrar a solução, o manual, quando tiver uma dúvida no momento da operação, mas pode simplesmente cadastrar como passo a passo da emissão de empenho, né? Dá um exemplo. Posso colocar lá, para gestão de pessoas, passo a passo para a homologação da folha. Eu posso colocar lá assim também. Acho que até o acesso do portal de periódicos da CAPES, foi o Erlan que fez, ele fez assim, ó. Ele criou um menu, manual de acesso. Aí o submenu, como acessar o portal. E aí lá a opção do submenu ficou autenticação. Então esses nomes a gente pode criar de acordo com a necessidade, fazer um passo a passo, colocar 0, 1, 2, 3 para fazer a orientação da ordem certinha. Isso fica a critério de cada um na hora de criar o seu manual. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro da Wiki tem um manual da Wiki. Né, lá naqueles itens dos sistemas, e tem aqui, ó, administração. Primeiro passo, cadastrar um sistema. Segundo, cadastrar um módulo. Terceiro, um menu. E quarto, um submenu. Aí aqui eu estou terminando de finalizar. Pode ver que não está cadastrado ainda. Mas a ideia é essa, que eu posso criar, por exemplo, o Wiki. Como eu faço a administração da Wiki? Aí eu vou olhar. Como eu faço o cadastro e edição da Wiki? Aí eu vou olhar. Tá aqui, ó. Esse aqui já está feito. Como eu faço a inserção de manual em destaque na Wiki? Eu vou olhar aqui também. Então, até se eu quiser acessar as informações de como manipular o Wiki editando, que foi o que a gente viu no comecinho, tem o manual pronto, ó, setinha, clica aqui em editar, faz o login, aí você usa, digita, existem as estruturas, ó. Tá todo pronto esse manual também, daquele passo a passo que a gente viu anteriormente. Então, a Wiki em si não tem muito segredo. O ponto principal é realizar o cadastro dessas estruturas dos menus, do SWAP ou de qualquer outro sistema que vocês queiram elaborar os manuais e colocar aqui dentro. Ou até mesmo criar um manual
que não diz respeito especificamente a um sistema, mas a forma de organizar um roteiro, uma organização, um processo a ser seguido dentro do setor. Por exemplo, checklist na hora de receber um material pela Cepal. Eu posso colocar aqui dentro também, caso eu queira. Não é necessariamente só para os sistemas de informação. Isso pode ser criado também, como a gente viu lá naquela interface administrativa. A Wiki é isso, pessoal. Ela é bem simples mesmo, é bem rápida de se ver. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu posso responder. Eu ia perguntar justamente sobre essas rotinas que não envolvem sistemas, né? Porque a gente tem várias, por exemplo, recentemente a gente meio que orientou, normatizou o procedimento para cadastro de usuários nos nossos sistemas da área administrativa, no SWAP, nos sistemas do governo federal e tudo mais, que o cadastramento é centralizado aqui na reitoria. Mas não envolve necessariamente um sistema para o usuário, é só um procedimento, e muitas vezes é por e-mail, ou até no próprio SEI. Mas beleza, você já respondeu. Um outro ponto é como que é alterar senha. Eu não encontrei um menu de alterar senha. Seu áudio está fechado, Thiago. Como a gente estava mexendo só a parte do ensino, era basicamente eu e o professor Alberto, a gente não tinha essa perspectiva até de que todo mundo ia ter o interesse em utilizar, essas estruturas eu acabei não disponibilizando na interface. Mas aí eu vou disponibilizar aqui dentro desse painel administrativo, eu vou acessar com outro usuário aqui para vocês verem a parte, mas depois eu disponibilizar na frente. Eu vou ter aqui nos usuários, eu vou pesquisar só, o meu usuário, aí eu tenho aqui um formulário para alterar a senha. Mas aí eu vou colocar esse formulário lá, porque até os cadastros de alguns que eu fiz com uma senha padrão, né? Justamente para alterar. Mas aí eu vou colocar essa alteração depois lá na interface bonitinho para poder liberar. Esse acesso para editar e administrar a estrutura, ele vai ser liberado também para a gente, ou a gente reporta para você para cadastrar? Não, quem vai criar o manual que é os responsáveis. A ideia da Wiki é justamente essa, ela ser colaborativa. À medida que a gente conseguir integrar isso dentro do AD para que todos os usuários, todos os servidores tenham acesso, como é assim com todos os sistemas, todos vão ter essa opção. A ideia realmente da Wiki é ser colaborativa. Isso pode ser feito acho que aí fica mais a cargo da DGTI definir como vai ser essa estrutura, porque o sistema eu desenvolvi, mas ele faz parte do IFRA agora e quem mantém e faz a manutenção mesmo é a DGTI. Mas pode ficar restrito, por exemplo, que as pró-reitorias vão indicar quais são os servidores que vão ser os responsáveis para, por exemplo, evitar aquela bagunça geral, né? Todo mundo cadastra o que quer, do jeito que quer, sem um tipo de padrão, um tipo de parâmetro. Eu, particularmente, penso que assim seja melhor, porque aí você consegue ter alguma coisa padronizada, mas acho que fica a cargo de fazer uma reunião de gestão a nível da reitoria, né, com os pró-reitores e os diretores sistêmicos e tudo mais, para montar essa definição. Mas penso eu que não deveria ficar para todos. Acho que deveria ficar restrito a 1 ou 2 servidores de cada pró-reitoria, porém, talvez a edição possa ser... Quem tem acesso tem como editar, né? Essa é a ideia do colaborativo. Porque às vezes o cara está lá no chão, lá no campus, ele está usando, viu que o sistema deu uma atualizada, e o manual está um pouquinho diferente, ele já pode entrar e ele mesmo faz a alteração e já mantém esse manual sempre atualizado, que é uma das grandes vantagens da Wiki. Ô, Thiago, mas essa alteração que qualquer um poderia fazer dependeria, quer dizer, não sei se já está previsto no que você programou aí, uma validação da alteração que qualquer pessoa fizer, porque senão também há o risco de as pessoas poderem alterar de forma equivocada, né? Exato, Sérgio. Um problema que eu vejo em Wiki, não é porque é a nossa Wiki, mas a ideia de Wiki mundial é justamente essa, é colaborativo. Se você entrar lá na Wikipédia e fizer o cadastro, você pode editar qualquer informação, e ela não vai passar basicamente por uma validação, ela já vai entrar disponível. Por isso que eu penso também que até a edição tem que ficar restrito a alguns servidores, designados pela reitoria ou até mesmo pelo campus, para a criação desses manuais ou desses protocolos de procedimentos operacionais, justamente também para evitar esse tipo de informação. O cara entra lá depois também e quer ir apagar tudo. Né? Por mais que a gente consiga ver quem foi que fez e tudo mais, vai dar trabalho para refazer ou desfazer a alteração. Então eu também penso que além de ter servidores específicos para fazer os cadastros dessas estruturas que vocês estão vendo na tela, que tenham servidores específicos e designados para fazer a criação desses manuais, a inserção no sistema, justamente para evitar esse tipo de problema que você falou.
A gente está em sala nesse silêncio, assim, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada e nem quer perguntar, né? Não, por mim está bem tranquilo. Eu acho que as dúvidas maiores vão ser quando a gente começar a utilizar o sistema mesmo para fazer o cadastro. A DGP trabalha com muito manual mesmo. A gente já recebeu uma demanda das CGPs falando que queria que a gente centralizasse os manuais, se tinha um só e realmente não tem, porque a gente utiliza muito o SWAP hoje, né? O SWAP é o sistema que a gente tem hoje que é gerencial, porque nós utilizamos o SIAP, mas o SIAP é operacional, ele não é um sistema próprio para você gerar relatórios, nem fazer nenhum tipo de gerenciamento. Então, o SWAP, quando a gente começou a utilizar, ele veio para agregar e ele faz parte da nossa rotina diária. E os nossos CGPs utilizam muito, só que à medida que vai surgindo novos módulos, a gente vai criando novos manuais, e aí, assim, de vez em quando eles se perdem, e aí eles ficam, envia todos os manuais de novo. Então, a intenção da Débora, quando ela ficou sabendo do Wiki, foi justamente a gente poder centralizar. Claro que tem um trabalho aí que vem junto, que é poder fazer todo o cadastro, né, do que a gente já tem no Word, passar para a plataforma, mas eu penso que só tem a agregar. Mas as minhas dúvidas, pelo menos no momento, você já sanou todas. Eu acredito que o maior vai acontecer quando a gente começar a trabalhar mesmo com o sistema. Ô, Thiago, sem querer abusar da sua boa vontade, né? Eu cheguei um pouquinho depois, eu nem estava sabendo, ou divulgaram e eu acabei não percebendo. Não estava sabendo desse treinamento, eu ia ver lá no grupo, entrei um pouquinho depois. Se você puder ficar um pouquinho depois, quando o pessoal sair, para poder me falar só do início, eu te agradeço, tá? Beleza, Sérgio, a gente fica assim, sem problema nenhum, não. E também a gente está gravando desde o início, e até, eu não sei como é que está a organização, se as outras pró-reitorias já estão utilizando o ABA também, mas lá na ProEM a gente está utilizando, porque a gente está fazendo os treinamentos com os campos sobre o diário e tudo mais, a gente está colocando todas as gravações lá. Aí essa aqui eu já vou colocar lá também e disponibilizar o acesso, o ABA é aberto, né? É só usar o SIAP e a senha para poder acessar depois também, não tem problema não. E, já, você falou que vai dar o trabalho de trazer do Word, né? Uhum. Depois que tiver os cadastros no Word, ainda fica mais fácil que eu posso copiar e colar, não tem problema nenhum. Copiar e colar. Aquele editor que eu mostrei aqui para vocês, eu vou abrir de novo, sim, eu posso copiar e colar sem problema nenhum. Tanto mas ele copia e cola de uma vez só ou seria por partes? Sim, quer ver? Deixa eu caçar algum arquivo de Word aqui que eu tenho. Porque a gente já tem, todos os nossos manuais a gente já tem, mas são todos em Word mesmo. Mais fácil ainda quando está em Word. Quer ver, por exemplo? Eu vou pegar, estava mexendo com a minha dissertação esses dias aqui, ela está aqui no meu histórico. Eu vou pegar aqui vocês não estão vendo aí, mas eu estou copiando aqui um trecho gigante da dissertação. Eu copiei, aí eu venho aqui, por exemplo, ó, vou colar. Olha lá, veio o texto, veio com a formatação que tinha no Word, deixa eu expandir aqui. Veio o texto, veio com a formatação que tinha no Word, já pode ver aqui os negritos e tal, a imagem, tudo certinho. Copiei e colei. Aí eu vou lá embaixo, salvo, já vai estar disponível aquilo que eu copiei e colei, olha lá. Então fica bem mais prático. Isso se chama causar mais ódio ao editor de texto do SEI. Esse plugin aí é bem mais esse editor de texto aqui é o editor de texto do SWAP. É o mesmo plugin de editor de texto do SWAP, é esse que eu utilizei aqui. Então você copia e cola e vem para cá direto. É bem mais prático, sem sombra de dúvida. Mas aí eu indico, usem o Firefox, usem o Mozilla para fazer esse processo de copiar e colar. O Chrome funciona para a parte de texto. A parte de imagem no Chrome não funciona o copiar e colar. Aí no Chrome tem que pegar na edição lá, se quiser inserir. Se fizer questão de usar o Chrome mesmo, aí para inserir a imagem vai ter que clicar nesse botãozinho, da mesma forma que precisa fazer lá no SEI, tá? Tá, a primeira coisa que eu comentei com a Débora foi isso. Quando ela falou do treinamento, eu falei para ela, Débora, mas se for igual a base de conhecimento do SEI, que a gente tinha feito tudo no Word, na hora de copiar, desconfigurou tudo, ficou tudo horrível. Falei, já me desanimei, mas agora ficou ótimo. Não vou dizer que vai ser 100%, talvez um enterzinho, um ajustezinho você vai ter que fazer, mas vai ser bem menos do que no SEI, com certeza. Com certeza, com certeza. Ô, Hélio, eu vou chamar a atenção aqui, porque é culpa do Hélio esse negócio do SEI aí. Quem desenvolve é o TRF, pô. Os quadros que a gente faz lá no Word, eu descobri um truque, tá? Não sei se vocês já sabem.
para aqueles quadros que a gente copia no Word não irem para o C e ficarem gigantes, né, com espaçamento quadruplicado, eu descobri que a gente tem que copiar do Word, colar no Excel, depois copiar do Excel e colar no C. Aí não dá aquele problema de ampliação de espaço. Olha a gambiarra, velho. Mas aí, ó, se a gente mudar para o módulo de processo eletrônico no Swap, vai ter esse editor aqui, ó. Então já dá uma aliviada. A ideia é boa, né? A gente já anda discutindo. Falta agora a gente amadurecer lá os probleminhas que a gente reportou de testes iniciais, né? Mas eu acho que vai caminhar para isso, né? Usar um sistema só, integrado, enfim, tudo é vantajoso. E, assim, o editor de SEI nunca foi bom, né? A gente sabe, tem um problema que ele é para uma outra realidade, né? Vamos dizer assim, ele tem uma pegada mais segurança da informação. Então, se eu copiar uma coisa da internet no SEI, corre risco até de eu não conseguir salvar, porque ele tem uns requisitos de segurança da informação que ele vai ler o código que você copiou e colou ali internamente no HTML e ver se tem algo malicioso ou não, que às vezes nem é. Então, assim, são outras pegadas, mas tem que ter em mente que ele foi desenvolvido por um tribunal, né? A gente é uma instituição de ensino, são realidades diferentes para pesos diferentes de segurança da informação. Mas ele é horrível. Mas eu tenho algumas preocupações com essa mudança do processo para o SEI, ou para o SWAP, mas, enfim, hoje não é a nossa pauta, né? Que na gestão de pessoas, o SEI ele é interligado já até com outros sistemas de gestão de pessoas, né? Enfim. E aí, pessoal, mais alguma dúvida da Wiki? Aí, a princípio, como ainda não tem a integração com o AD, aí eu solicito que aí para cada chefia da pesquisa, extensão, DGP e administração, se quiserem liberar para alguns usuários o acesso, mandem para mim o e-mail com o nome e o CIAP, por favor, que daí eu crio o cadastro de vocês, faço os cadastros dos novos servidores e devolvo por e-mail as especificações com a senha padrão, tudo certinho, para que possam utilizar. E nesse momento eu ainda vou fazer, mas depois tudo isso vai ficar sempre a cargo da DGTI, que a manutenção do sistema fica sempre com eles, tá? Aí eu faço esses cadastros para liberar para vocês já irem começando, trabalhando e tudo mais. Tá bom. Então, mas é isso mesmo. A Wiki é bem simples, porém bastante funcional e atende muito essa problemática de vocês aí, já que vai resolver muito, né? Manda para mim, cadê? Não tem, o meu tá desatualizado, o sistema mudou, não. Acessa a Wiki, que o que está vigente é aquele lá. Acaba com esse negócio de envia e-mail, perde e-mail, pesquisa e-mail, salva arquivo, já era, fica bem mais prático. Sim, tomara. Eu acredito que vai ser, realmente. Obrigada, viu, Thiago? Nada. Então é isso, fechou? Eu vou parar a gravação aqui, para que não ficar um arquivo muito grande também, e aí depois, qualquer coisa, é só fazer a consulta, eu vou colocar lá no aba certinho, e aí a gente compartilha o link lá, mas é só acessar o virtual.if.edu.br e tem lá embaixo um dos últimos itens, reitoria, acho que só para entrar cadastrado, é só acessar lá a capacitação SWAP, que vai ter lá a parte da Wiki, beleza? Thiago, então, valeu, obrigado. Obrigada. Thiago, obrigado. Valeu, tchau, tchau.